Fala galera, seguindo o nosso cronograma, então segunda-feira é o nosso jornal, sexta-feira a gente vai trazer algum vídeo com alguma curiosidade, alguma coisa de CS e a gente tem entre eles os vídeos de FM, galera do YouTube FM ou qualquer outro conteúdo ligado a futebol e Kings League, nesse momento é o FM. Vamos hoje, tá, para a parte de CS fazer um power ranking para esse segundo semestre, uma ideia inicial de o que eu vejo o segundo semestre, e eu preciso muito que vocês deixem os comentários aí, igual vocês têm deixado nos outros vídeos, porque a gente tem usado esses comentários tanto para pensar nos vídeos que a gente vai fazer, quanto para discussões que a gente coloca aí na nossa live também e em dias pré-campeonato de CS, etc., que a gente gosta de ver. Galera, esse ranking, então, já vamos lá, ele tem uma diferença, tá? Uma diferença bem importante que eu tô chamando ele de Hype Power Ranking. Era ranking, né? Mas o Orion colocou rank aqui, tudo bem, né? Eu sei lá qual que ficaria mais certo. Gostei do jeito que tá? Esse ranking, galera, que a gente vai fazer, ele vai ter uma mescla, e durante o ranking você vai ver eu falando dos times, você vai ver o que eu acho de cada time, né? E aí você vai entender um pouco que não é o ranking de como foi só o semestre, é um ranking combado do semestre, combado modificações e combado o que eu acho que ele vai no segundo semestre. Então ele é uma mescla de tudo, não dá pra você pegar só um. Vocês adoram taxar esse ranking e eu adoro que vocês taxem esse ranking, porque é exatamente isso. Esse ranking ele não tem um critério. Então não dá pra você pegar um time e falar: "Ah, Poca, mas você colocou esse time porque você acha que ele com a mudança vai ficar melhor, mas esse time aqui que mudou também você não colocou". Porque são vários critérios que vão colocar o meu Hype Power Ranking, o meu top 15 para esse início de semestre. Vamos nessa então? 15º lugar, Liquid, tá? Apesar da Liquid ser um time zero hypado nesse momento, não tem como eu fugir da Liquid nesse ranking, porque a Liquid para mim é uma equipe que é uma equipe muito forte, é uma equipe que pode e deve ter algumas mudanças ainda não anunciadas. Segunda-feira tem jornal, vamos ver se tem alguma coisa nova. Temos coisas novas para falar, mas ainda da Liquid nada confirmado, tá? Mas a Liquid é uma equipe que eu acredito que tende cada vez mais evoluir, e acredito que até terminar acima do 15º no ranking no final do semestre, mas não foi isso que aconteceu nesse, né? Esperava-se que a Liquid fosse um time muito forte nesse semestre, ou pelo menos um pouco mais forte do que e a Liquid não foi nada bem, né? Terminou os rankings muito abaixo, inclusive em ambos os rankings abaixo do top 15, tá? Mas eu não deixo ela abaixo do meu top 15 de hype, por uma equipe muito forte, né? Por você ter o Nerds, você ter o Sihu, você ter o Ultimate, Twist, Naf, que talvez vai sair. Liquid fica em 15º no meu Power Ranking, tá, galera? 14º lugar, a Virtus Pro. Também um time que a gente não tem hypado quase nada, mas uma equipe que tem feito bons resultados, tá? Então a Virtus Pro é uma equipe que sempre vai estar ali nesse top 15. Difícil eles descerem, normalmente é difícil eles descerem até do top 10. Conseguiram ali se manter no top 13 do ranking da HLTV e 15 do ranking da Valve, e tem a adição do Perfecto, né? Então também entra muito nesse Power Ranking, nesse Hype Power Ranking, pra gente ver como que o Perfecto vai voltar, Perfecto e Electronic junto, como que vai ser essa equipe. Se essa equipe crescer um pouco, ela pode dar mais trabalho ainda, mas acho que, né, autoexplicativo. A Virtus Pro é uma equipe chata mesmo e sempre vai ser esse time mais chato para todos. 13º, aqui a galera vai ficar maluca comigo, Gamer Legion, tá, galera? Então a Gamer Legion aí estando no meu Power Rank, a Gamer Legion que ainda não tem a lineup formada, mas é exatamente por isso que ela fica em 13º, né? Porque talvez ela ficaria até um pouquinho mais alto. O time da Gamer Legion é um time que eu sempre falo que é o time que sobreviveu ao Major que ela chegou na final. Todas as equipes que surpreendem, existem equipes que nem existem mais, né? Por exemplo, a Gambit. A Gamer Legion, ela vai sobrevivendo e vai tendo resultados. Às vezes ruins, às vezes nem vai, por exemplo, como nem foi pro Major, né?
mas a Gamer Legion ela vai tendo resultados que sempre vão incomodando. Então é uma Gamer Legion que em Dallas tira 3D Max, tira a Fúria, tira a G2, perde para Falcons de 2-1 num playoff, né? É uma Gamer Legion que também em Melbourne chega nos playoffs. Então, assim, é um time que, cara, de vez em quando eles se colocam um resultado bom que sempre mantém eles indo para a maioria dos campeonatos. Então, eu não tenho hype nenhum para Gamer Legion. Por isso que eu falei que esse ranking não tem um critério só. Se fosse por hype, a Gamer Legion estaria longe, estaria aqui, né, imperial com o Cello, que eu quero muito ver, né? Mas, como eu falei, é um ranking que tem vários critérios. Então tem o hype, mas tem também o que o time vai produzir, vai jogar e chances que o time tem. Então a Gamer Legion fica aí em 13º. 12º G2, tá? G2 bem abaixo aí, porque também a G2 ainda não tem os anúncios oficiais, tá? Então isso é uma coisa que pega um pouco e realmente para as equipes que estão acima da G2, a G2 tem tido sempre resultados abaixo, né? Então também preocupa um pouquinho, mas claro, quando a gente tiver ali o anúncio confirmado do Sampaius, a entrada do novo coach, realmente essa G2 ela pode voltar a ser uma equipe que figura ali próximo do Tier S. Hoje a G2 é top 10 e top 10 nos dois rankings, então eu acho que pelo fato de não ter equipe, pelo fato dos últimos resultados sem ter a equipe, né, serem resultados muito abaixo, até no próprio Major a G2 ganhou da PEN, mas ganhou 2 MD1, né, a G2 não ganhou nenhuma MD3, em Dallas a G2 também com Complete, Astana com Complete ali perdendo para o Dick, perdendo para o MBR, então assim, é um time que vem numa decrescente, com as mudanças pode subir, mas, né, tem uma base ali que não tá conseguindo também mostrar tanta coisa, então fico aí com o G2 em 12º. 11º lugar, Fúria, tá, galera? A Fúria vem em 11º lugar no meu Hype Power Ranking, tá? A Fúria, então, ali poderia, com tudo que eu vejo e analiso da Fúria, a Fúria poderia, talvez por uma vitória contra a PEN, subir boas posições nesse Hype Power Ranking, mas acaba não subindo, né? Acaba não subindo simplesmente pelo fato de ainda ser um time que, para mim, mostra ali uma inconsistência, e é isso, né? O Power Ranking, o hype é para que a Fúria seja um time muito mais consistente, principalmente acima do 11, né? Então que você tem essa consistência de estar quase sempre acima das equipes que tiverem abaixo de você. A Fúria, ela fez para mim um final de semestre bem bom, tá, galera? Bem bom, mas as equipes que estão acima, para mim, ou fizeram semestre melhores, ou tiveram vitórias mais importantes, ou eu realmente tenho uma hype um pouco maior na questão do que o time pode produzir no geral. Acredito que essa Fúria uma equipe que eu tô tirando, né? Ela é 9º lugar nos dois rankings, e no meu ranking ela tá em 11º, porque eu acho que é isso. Eu acho que a Fúria ainda precisa dar uma leve demonstração de não desperdiçar ali, principalmente quando a gente coloca o jogo contra a PEN e, por mais do cansaço, o jogo contra a Gamer Legion em Dallas. Para mim são jogos que fogem um pouco e que não podem fugir, tá? Para o que eu quero muito ver dessa Fúria, tá? Que seria uma Fúria que vai pegar uma Gamer Legion e vai ganhar, vai pegar uma PEN e vai ganhar. Aí sim, pra mim, a Fúria seria um top 8 ali realmente mais consistente. Eu sei que é difícil você ter toda essa consistência, mas é um pouquinho isso, né? Eu acho que essas duas derrotas de final de semestre contra a Gamer Legion e contra a PEN tiraram um pouco pra mim a Fúria do ranking aí, do alto ranking, né? Fizemos o topo, tá, galera? Vou mudar minha câmera agora aqui pra cima, beleza? Aqui pra baixo, né? Se for pra tirar, que tire a Liquid, depois eu mudo de novo. Alô, estamos aqui pra gente continuar com 10º lugar a PEN, tá? Não lembrava se a PEN tava em 10º ou 9º lugar. 10º lugar, então, a PEN. PEN Game aí ficando em 10º, motivos óbvios, né? Venceu a Fúria, foi uma equipe semifinalista e uma equipe que prometeu e cumpriu, né? Falou, quando a gente tiver tempo de treino, quando a gente conseguir ter tranquilidade com o nosso time, a gente vai bem, e o time simplesmente chegou em 4º lugar. 3º, 4º lugar. Eu não acho que a PEN é um 3º, 4º, tá, galera? Não vejo assim a PEN sendo um 3º, 4º, mas acho que a PEN pode, né,
mostrar mais coisas aí, tá? A PEN hoje no ranking da HLTV é o 11º, no ranking da Valve o 16º, né? Que também vai ter umas atualizações, talvez suba um pouquinho mais. Mas fico muito feliz aí, tanto com PEN e com Fúria, figurando ali próximo do top 10, que é o que eu pedi, né? Então tô muito feliz com eles. Espero que esse Hype Power Ranking do final do semestre seja maior. Lembrando, tá, galera, que esse Hype Power Ranking é um ranking para o segundo semestre, tá? Então você também tem o que eu vou trazer, senão você entra na Valve no HLTV e seria basicamente o ranking da Valve do HLTV. Então tem um pouquinho também do meu achismo para o segundo semestre e da minha, né, da minha fé aí com as equipes, e espero aí que a PEN e a Fúria subam, né, 11º, mas como eu falei, é uma mescla aí do hype com o jogo, e aqui é loucura, né? Aqui eu sabia que tinha um time aí ou dois que iam deixar vocês malucos, e pra mim, 9º lugar, Astralis, tá? Astralis, como eu falei, isso é um hype power ranking, né? Astralis não é 9º lugar, Astralis é 14º no ranking da Valve, 12º no World Ranking, mas pra mim, Astralis é um dos times que eu mais quero ver, né? Astralis que chegou em 2º lugar na PGL Astana com o Ruxy e não se classificou para o Major, né? Não tinha se classificado para o Major, então é um time que não jogou o Major. No único campeonato que jogou com o seu time completo, eliminou a Nave, eliminou a Aurora, eliminou a VP, acabou chegando na final contra a Spirit. Eu tenho bastante hype nessa Astralis e por isso coloco a Astralis em 9º lugar, tá, galera? 8º lugar, a FaZe. Olha, já imagino que a FaZe não ficará com o Simple, e não ficando com o Simple, talvez eu deveria descer essa FaZe, né? Mas por ser a FaZe, mesmo que ela não tenha o Simple, então eu tô contando aqui a FaZe sem o Simple, tá? Se ela ficasse com o Simple, talvez daria pra subir um pouquinho. Mas vou deixar a FaZe aqui porque eu acho que a FaZe é uma equipe que sempre pode nos surpreender positivamente. E oitavo. Ah, mas vai voltar o Bro, que é o time que já foi campeão de vários torneios Tier S, né? Então, assim, vai voltar, de repente volta, de repente esse time se encaixa e consegue subir mais nesse ranking. Então, 8º lugar para mim, FaZe Clan. Claro, vamos ver se até segunda a gente tem mais informações, mas tudo indica que o Simple não vai ficar. 7º lugar, Aurora, tá, galera? A Aurora perdeu muito hype com a campanha ali do Major, que não foi legal, né? Também com a eliminação, né? Eliminou a The Mongols na Astana, mas depois foi eliminado em Dallas pela The Mongols. Então, assim, a Aurora tá ali, né? Sempre ali, acredito que pra galera no top 7, 8, 6, 5, né? Normalmente a galera sempre vai estar ali por esse lado, e a Aurora, pra mim, nesse Hype Power Ranking, ela é 7º lugar, o time da Aurora. 6º lugar, a Nave, tá? A Nave aí, então, indo pra 6º lugar. Eu acho que a Nave caiu muito nos rankings, tá? Por motivos óbvios, a Nave, né, não mandou tão bem, mas a Nave sempre tá ali, né? No ranking da Valve ela é 8º, no ranking da HLTV ela é 6º, e pra mim ela é 6º lugar, principalmente porque tudo indica que teremos um novo jogador, um jogador da Academy, então isso sobe muito também o meu hype pra assistir essa Nave jogar, pra assistir tudo que vai acontecer, claro, pra gente, né, esperar se a gente vai ter a saída do Blade ou não, mas aqui contando, tá, galera? Então, contando com mais uma caminhada do Blade, né? Mais uma caminhada do Blade para a entrada aí desse novo jogador da Academy. Segunda-feira a gente vai falar um pouco mais. Tomara que a gente já tenha no lugar de quem que ele vai entrar, mas a gente não tem aí o Makazi, né? Se eu não me engano é o nick dele. Segunda-feira a gente fala mais, mas Nave aí então em 6º lugar. 5º lugar, The Mongols, tá? Tenso, né? Porque a The Mongols é um time que, cara, no hype, ela poderia subir pra 1º, 2º, talvez, né? Um time que a gente imagina que, pô, chegou em 2º no Major, como é que no seu hype tá caindo? É um pouco isso. Eu acho que a The Mongols, pra mim, ela chegou, posso estar errado, mas pra mim ela chega e figura no teto dela, tá? Eu acho que a The Mongols não deve subir aí do top 4, né? Top 5, top 3, uma outra hora do ranking. Eu não acho que a The Mongols, nesse momento, ainda tem esse poder para estar mais acima. Acho que a The Mongols pode ganhar um título Tier S? Também acho difícil, mas acho que de repente dá.
Acho que de repente dá, mas não estou, como eu falei, fazendo um ranking de como foi, porque senão a The Mongols estaria mais acima, né? O time da The Mongols acabou de chegar em segundo no Major, mas não acho que a The Mongols, né, suba mais do que isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que a The Mongols, ela é mais pelo jogo dela. Valeu, The Mongols, é um hype, é sempre legal te assistir, mas acho que o teto da The Mongols não ultrapassa esses times que estão acima dela. Quarto lugar, Spirit, tá? Que uma mudança bem tensa. Spirit, pra mim, caindo no meu hype. Pra mim, a Spirit, cara, desperdiçando vários. Pô, mas Spirit ganhou a Astana. Mas a Spirit é um time que não perde esse campeonato, que ela não enfrenta grandes times tier S. Ela atropela a galera, ganha com tranquilidade, mas eu tô achando que os campeonatos da Spirit Tier S, elas estão me dando um pouquinho, né? Estão me dando um pouquinho de quarto lugar, né, galera? Um baita posição. Mas assim, estão me dando um pouquinho de eu não sei mais se essa Spirit vai muito mais longe da onde que ela tá. Pô, mas a Spirit pode ganhar um título de Tier S? Com certeza. Aí com certeza, né? Bater um grande jogo aí, mas eu acho que a Spirit, que, né, é terceiro nos rankings, pra mim, ela é quarto aqui no meu Hype Power Ranking, porque o terceiro lugar vai para Mouse Sports. Aí só elogios para Mouse Sports, tirando o fato de que eu não acho que a Mouse Sports possa ganhar do primeiro lugar, né? Então, por isso que talvez eu tenha uma leve mudança. O mal da Mouse Sports nesse momento é existir na mesma era da Vitality, porque talvez se ela existisse sem a Vitality, ela com certeza seria o melhor time do mundo. Mas que loucura, né, Pocão? Você tá falando que se não tivesse a Vitality ela seria o melhor, então por que ela é o terceiro? Porque eu falo pelo Hype Power Ranking, pra mim, em segundo lugar, Falcons, tá? Então a Falcons aí é um time que eu espero muito nesse semestre com a entrada do Kyosuke. Eu acho que a Falcons é o único time que, quando faz um jogo, a Falcons ela não tem uma consistência, né? Mas quando ela faz um jogo muito bom, ela é o único time que briga de igual para igual contra essa Vitality. Isso aconteceu 3 vezes nesse final de semestre. A Falcons foi muito mal no Major, óbvio, mas no meu Hype Power Ranking eu coloco essa Falcons aí em segundo lugar. E em primeiro lugar aí, óbvio, a Vitality, né? É basicamente você esperar, né? Você esperar o que vai acontecer, né? O que vai acontecer quando alguém vai superar essa Vitality. Aqui não tem nem muito o que falar. E esse é o meu Power Ranking com menções honrosas, tá? Vou sempre tentar durante a semana, a cada 15 dias fazendo. As menções honrosas vão para Legacy e Lean Vision, tá? Legacy e Lean Vision. A Legacy e a Lean Vision não vão disputar a IM Cologne, e isso faz com que eu tire eles, né? E aí não consiga nem ultrapassá-los de Gamer Legion e Virtus Pro e Liquid, principalmente. Ficam menções honrosas, são equipes que eu quero muito ver. A Lean Vision joga a Fissure, que é o primeiro campeonato, tá? Primeiro campeonato que a gente tem, que não é Tier S, mas é um campeonato Tier 1. A Lean Vision vai jogar, tá? Vai jogar. A Legacy não tem nem agenda ainda confirmada desses grandes campeonatos, então é difícil colocar a Legacy nesse momento no meu Hype Power Ranking. Galera, discussões são muito importantes nesse vídeo no YouTube, tá? Bem importante, porque o que a gente vai fazer no pré-Fissure, a gente vai dar uma olhada e vai dar uma olhada ler os comentários. Claro que tem sempre os comentários parabéns, tem gente que só comenta pra elogiar, pra brincar, isso já ajuda demais porque engaja, mas os comentários sobre o que vocês acham. Esse Power Ranking é um Power Ranking que tem muito gringo. Vocês querem que eu faça um brasileiro pra gente conversar sobre o que a gente acha que vai dar no Brasil? Mas basicamente isso é o que eu acredito ali do que a gente pode ter. E repito, tá? Eu queria no final desse semestre brasileiros segurando no top 10, e pra mim eles estão figurando no top 10 no final desse semestre que passou. Nesse agora, eu gostaria que a gente fosse um constante top 10, ou seja, um time que sempre estivesse no top 8 de campeonato, uma vez ou outra de nono a 12º, um constante. E claro, sendo constante, uma outra hora você bate um quarto lugar, como a PEN, como a Fúria em Astana. Então acho que se a gente conseguir manter o que foi esses 2 últimos campeonatos pro Brasil, pra mim manter, hein? E é difícil manter, já seria muito bom mesmo. Vamos ver.
É isso aí, tá, galera? Bora.